Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título Instruções a respeito da oração. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. A oração é a mais eficiente forma de comunicação entre o ser humano e Deus. Nesta lição, veremos que o desejo de Deus é a salvação universal das pessoas. Definiremos, no segundo ponto, o termo oração. Veremos como a oração é vital na vida espiritual de um cristão no ponto 3 da lição. No ponto 4, entenderemos qual é a relação entre a oração e a vontade de Deus. E finalizando então o nosso estudo, no ponto 5, compreenderemos quais são as características da oração realizada com sabedoria. Item 1 da lição: o desejo de Deus é a salvação universal das pessoas. O apóstolo Paulo ele exorta ao jovem Timóteo que faça petições em favor de todas as pessoas e especialmente para aqueles que estão investidos de autoridade, para que todos vivam bem e em paz, pois isto agrada a Deus. E que estas petições elas sejam realizadas segundo as seguintes modalidades de procedimento. Então vamos dar uma lida aqui na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Dentro das modalidades de oração, nós temos as súplicas. E, numa definição, súplica é o ato ou o efeito de pedir de forma insistente e humilde ao Senhor. As orações têm como definição um conjunto de palavras ordenadas, proferidas ou delineadas em pensamentos a um ser supremo, que incorre em gratidão, intercessão pelos outros, adoração, confissão, petições, comunhão e etc. Quanto às intercessões, nós podemos definir como um objetivo base de realizar petições ao ser supremo em favor de uma outra pessoa, segundo uma extrema necessidade espiritual ou material. Já a definição para ação de graças, nós temos como um agradecimento que se faz a Deus por bênçãos espirituais e materiais recebidas, reconhecendo então que tudo vem de Deus. O apóstolo Paulo expressa ainda na primeira carta a Timóteo que o desejo soberano do Senhor é que todas as pessoas venham a alcançar a salvação, de modo que todos imperativamente devem conhecer a verdade, ou seja, que todos venham a conhecer o Senhor Jesus como o único e verdadeiro Deus. Somente Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso Salvador. E para isto, a igreja deve pregar a palavra de Deus a todos e a salvação somente em Cristo Jesus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, na sequência do versículo 3 ao 8, diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador,
o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Vamos agora para o ponto 2 da lição, que fala sobre a definição de oração. Oração é um ato de, em primeiro lugar, dependência de Deus. Ou seja, oração é um ato de dependência daquele que ora com relação ao Deus único e verdadeiro, considerando que aquele que ora reconhece que Deus é transcendente e tem a capacidade de realizar todas as coisas. Ou seja, nada é impossível para esta divindade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 1, no versículo 37, nós podemos então contemplar esta realidade. Porque diz assim a palavra do Senhor: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Portanto, a oração é um ato de dependência de Deus. Oração também é um ato de fé, pois aquele que ora, além de se colocar na dependência de Deus, crê por meio da fé que uma realidade já existe, ainda que não esteja materializada pela ação da divindade. No Evangelho de Jesus, descrito por Mateus, no capítulo de número 21, o versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 21, 22. E tudo quando perdides em oração, crendo, ou seja, tendo fé, recebereis. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós temos aí uma definição para a fé, exatamente nesta questão de uma realidade que ainda não foi materializada, mas nós temos a crença de que ela existe. Diz assim a palavra: ora, a fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A oração também é um ato de comunhão com Deus, onde aquele que ora fala com e ouve ao Senhor. E Deus fala com e ouve aquele que ora, estabelecendo então no cristão a oportunidade de conhecer profundamente quem é este incomparável Deus, a sua vontade, a oportunidade de dar-lhe graças e ainda a oportunidade de aprender sobre os ensinamentos divinos, priorizando então o reino de Deus. No Evangelho de Jesus, descrito por Mateus, no capítulo de número 6, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E por fim, a oração é tanto um ato de adoração, como também um ato de reverência ao Senhor. Um ato de adoração e um ato de reverência ao Senhor. Pois aquele que ora a Deus, ele não pratica a idolatria e cumpre fielmente os mandamentos do Senhor, em não ter outros deuses diante de si e nem adorar os deuses. De outro modo,
aquele que murmura, ou seja, só faz murmurar e não ora, ele, na realidade, quando murmura, ora avessamente para o diabo, adorando, desobedecendo os mandamentos do Senhor e pondo em dúvida os atributos de um Deus único, verdadeiro, onipotente, onisciente e onipresente. Isto é, desacredita de Deus quem murmura. E, portanto, a oração é um ato de adoração e reverência ao Senhor. No Salmo de número 63, Salmo de número 63, o salmista, ele registra o seguinte texto. Salmo 63, versículos de número 1 ao 4. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Oração é um ato de adoração e reverência. Portanto, resumindo, recapitulando, a oração é um ato de dependência de Deus, oração é um ato de fé em Deus, oração é um ato de comunhão com Deus, oração é um ato de adoração a Deus, oração é um ato de reverência a Deus. Feita esta definição, temos agora o item 3 da lição, que vai nos dizer que a oração ela é vital na vida espiritual do cristão. Não pode existir cristão sem a atividade de oração. Pois o cristão que não ora não realiza a atividade principal desta relação com Deus. A oração ela nos remete à presença de Deus, trazendo em seu bojo os seguintes benefícios da oração. Desculpe, as seguintes benesses, a saber, primeiro, quando realizamos a oração, o primeiro benefício é que nós nos colocamos nas mãos de Deus. Deus deseja avidamente nos ouvir. E é na oração que colocamos diante do Senhor nossas tribulações, nossas perplexidades, nossas perseguições, ou as perseguições que sofremos e as aflições, sabendo então que jamais nós seremos destruídos, apesar de tudo. É o que diz a Bíblia Sagrada. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, olha o que o apóstolo Paulo registrou como a condição de que nós jamais seremos destruídos se estivermos em oração permanente com o Senhor. Diz assim, temos, 2 Coríntios 4, 7 ao 9, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse? O Espírito Santo em nós, vasos de barro. No versículo 8 diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vou repetir. Abatidos, porém não destruídos. Outro benefício da oração, nesta condição de que a oração é vital na vida espiritual do cristão, é o benefício de vencer batalhas espirituais.
Sempre. Por quê? Porque batalhas espirituais são travadas com armas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que poderosas armas espirituais podem e devem ser utilizadas para aniquilar com as intenções do maligno e seus asséculos em tentar nos destruir. O apóstolo nos conclama a tomarmos e nos revestirmos da armadura de Deus, bem como praticar orações e súplicas para resistirmos às ciladas do diabo. Presta atenção. Praticar orações e súplicas para resistirmos às ciladas do diabo. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, versículos 10 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força de seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção agora no versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Outro benefício da oração é o suprimento de nossas necessidades. É na oração dirigida pelo Espírito Santo que Deus nos socorre para qualquer circunstância adversa que venhamos a enfrentar, a experimentar. Pois o Espírito do Senhor sabe de nossas necessidades, de nossas limitações, de nossos desejos, de nossos sentimentos, etc. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, carta aos Romanos, também escrita pelo apóstolo Paulo, no versículo Romanos 8, 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos agora para o item 4 da aula, onde nós vamos falar sobre a oração, a relação da oração e a vontade de Deus.
Quando realizamos uma oração ao Senhor, é de se esperar uma resposta positiva aos nossos anseios. Porém, orações efetivadas fora da vontade de Deus culminam sempre com não atendimento destas petições. Presta atenção. Orações efetivadas fora da vontade de Deus culminam sempre com não atendimento destas petições. Na primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo de número 5, João 5, versículos 14 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Logo, as nossas orações devem ser realizadas, providas de características que se alinhem à vontade do Senhor. A saber, primeiro, nós temos que ter o conhecimento da vontade de Deus. Então, como isso se faz? Nós precisamos, antes de orar, conhecer a Deus e fazer a sua vontade de forma incondicional. A vontade de Deus para o ser humano, ela possui duas dimensões. A vontade universal de Deus, expressa na Bíblia Sagrada, e por isso temos que meditar, conhecer, estudar a palavra de Deus. Então, esta é a vontade universal de Deus, que está expressa na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada tem como autor espiritual o Espírito Santo, Deus. E, portanto, é indispensável conhecermos a Bíblia. E, por outro lado, nós temos a vontade do Senhor para cada indivíduo, para cada pessoa, enquanto servo de Deus que tem plena comunhão com o Senhor. Então, ao termos esta comunhão, esta relação de intimidade com o Senhor, nós vamos, então, conhecendo a vontade dele para a nossa vida, de forma particular, individual e pessoal. Na primeira carta do apóstolo João, ainda nesta primeira carta, no capítulo 3, versículos 19 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo os mandamentos, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E nos amemos uns aos outros segundo os mandamentos que nos ordenou. Versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, nesta relação pessoal com Deus, passamos então a conhecer mais e mais a sua vontade para a nossa vida. Mas existem também as orações fora da vontade do Senhor. Quando temos uma íntima comunhão com Deus, ou seja, uma vida consagrada ao Senhor, nós temos então, como nós já vimos, a oportunidade de conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. E com absoluta certeza jamais faremos orações desalinhadas com o desejo do Senhor para as nossas vidas, como por exemplo, quais são as orações que estão desalinhadas com a vontade de Deus?
As orações egoístas. Tiago, na carta de Tiago, no capítulo de número 4, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Estas são orações egoístas. Existem também as orações por poder e simplesmente para ostentação. No Evangelho de Jesus descrito por Mateus, no capítulo de número 20, do versículo 20 ao 28, nós temos um exemplo dessas orações por poder que Deus não ouve. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 20, 20 ao 28. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores, os povos, os domínios, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E por fim, nós temos também as orações hipócritas. Ainda em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Portanto, orações egoístas, orações por poder, orações hipócritas são orações fora da vontade do Senhor. E, portanto, o Senhor não atende este tipo de oração. No último item da lição, nós vemos a oração as características da oração realizada com sabedoria. E, neste contexto, um dos grandes referenciais de orações realizadas com sabedoria foi a oração do rei Salomão, por ocasião da inauguração do templo, construído por ele e dedicado ao Senhor. Esta oração trouxe em seu bojo características que manifestam a sua inteira confiança em Deus, sua crença da existência de um único e poderoso Deus, e o reconhecimento de que o Senhor é fiel, misericordioso, justo, que nos socorre em qualquer circunstância e que ama em todos os sentidos a prosperidade de seu povo. No segundo livro das Crônicas, nós temos, eu vou só mencionar, não vou ler, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, do versículo 18. Aliás, vamos fazer a leitura. Segundo livro das Crônicas, uma leitura pequena, do capítulo, apesar da oração ser extensa, mas vamos pegar um texto, um trecho. Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 6,
versículos 18 ao 21, diz assim: Mas de fato, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. No Salmo de número 37, temos aqui uma prova de que Deus se alegra com a prosperidade de seus filhos. Aliás, no Salmo de número 35, e o versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se alegra na prosperidade do seu servo. Concluindo então a nossa aula de hoje. Orar significa se submeter à vontade divina, ou seja, ter uma vida totalmente dependente do Senhor. Aquele que não tem o hábito de orar erra em suas decisões do dia a dia, vive uma vida de desobediência ao Senhor, possui uma alma vazia e está num profundo abismo sem referencial de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 4. Instruções para as mulheres da igreja de Éfeso. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.